Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do segundo ano dos perdidos, né? Então, eu vim aqui para dar início à aula de literatura com o conteúdo do romantismo para a nossa semana. Primeiro, nós vamos trabalhar nessa semana o romantismo, né? Ele é dividido em primeira geração, segunda geração e terceira geração. Mas, para a semana, nós vamos trabalhar por geração, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com a primeira geração do romantismo no Brasil. Para isso, eu preparei para vocês aqui, ó, com muito carinho, uns slides, tá certo? Aqui, vou compartilhar com vocês os slides com a aula de hoje, né, do romantismo. Tudo bem? Então, deixa eu melhorar aqui os slides, tá? Para deixar para vocês tudo bem legal. Então, romantismo no Brasil. Quando a gente fala em romantismo, tudo, o que é que vem à cabeça? Romance, né? Sentimento, amor aflorado, paixão. Será que tudo isso realmente tem nas obras do romantismo? Né? A gente tem que entender que a gente não pode deixar de trabalhar a literatura dissociada da história. Então, a gente tem que entender o pensamento desse homem aqui no romantismo, tá certo? No contexto que ele viveu, para poder saber realmente porque ele expressava determinados sentimentos, ou determinadas angústias, ou determinadas emoções nas suas obras. Então, antes da gente entrar realmente na temática de hoje, que é o romantismo primeira geração, como vocês estão no segundo ano, eu quero fazer aí uma retomada, né? Uma linha de tempo. Eu trazer uma linha de tempo para vocês sobre os períodos ou as escolas literárias, tá certo? Quem foi meu aluno viu, mas quem não foi, pode ser que tenha visto ou não, né? Então, nada melhor do que revisar. Então, vamos lá. A linha do tempo, a literatura ela é trabalhada, né, por períodos. Cada período desse, de acordo com o contexto histórico, de acordo com o pensamento do homem para determinada época, né? Então, ele vai expressar seus sentimentos, suas emoções, suas ideologias nas obras literárias, por isso que literatura é arte, né? Então, trazendo essa linha do tempo aí, nós podemos ver aí, ó, humanismo lá na Europa, trovadorismo, classicismo, aí é para entrar bem aqui o quinhentismo, né? No Brasil. O Brasil vai iniciar aqui com o quinhentismo, tá certo? Com o achamento ou descobrimento do Brasil, tá certo? Barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, aqui tem um errozinho, é o parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo e a literatura contemporânea, que é a literatura que a gente lê no dia de hoje, né? Então, às vezes você faz uma leitura de um livro, como vamos falar aqui desses livros bam, 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 né, da moda, Harry Potter, né? Então, a gente pode ver que é uma literatura fantástica, mas é uma literatura contemporânea que foi adaptada para o cinema, tá? Então, passando aqui na nossa linha do tempo, tudo bem? Nós vamos entrar no romantismo, né? Então, o romantismo, como foi visto anteriormente aí, ó, ele vem anterior ao arcadismo. Todas essas escolas literárias, por isso que estão acima ou abaixo aí, nos slides anteriores, na linha do tempo, é uma oposição que o homem tem a um determinado pensamento de um determinado período. Então, as escolas literárias, elas são organizadas dessa maneira, geralmente uma oposição de algum ideal. E o romantismo ele surgiu como esse movimento mais revolucionário exatamente para se opor aos ideais do classicismo, né? Ao racionalismo, o homem lá do classicismo era mais racional, ao iluminismo, né? E ele influenciou várias linguagens artistas, não só na literatura, mas na dança, na arquitetura, na música, tá certo? Repetir a arquitetura duas vezes aí, mas o nosso foco aqui é na literatura. Então, a gente tem que observar, nós temos que analisar os textos literários do romantismo, né? E as suas características, ok? Então, passando mais uma vez aí. Como era o pensamento desse homem oposto ao racionalismo?
O homem do romantismo, ele expressava sentimento. Ele era um homem agonizado, né? Com o escapismo, com coisas estranhas. Então, a gente vai ver aí, por cada geração dessa, nós vamos observar que afloram, né, determinadas características, determinados temas, né, de sentimento, de expressões. Às vezes, quando a gente fala em romantismo, é isso que eu quero deixar bem claro, que o romantismo não é só aquela coisa boazinha, aquele sentimentozinho de amor, né, de carinho, muito apaixonado, de beijinho. Não, não é bem isso, não. Vocês vão ver muita coisa estranha pela frente, né, e vocês vão ver muita coisa de angústia, desse homem angustiado, nessa época, né? Depressivo, podemos dizer assim. E no Brasil, né? Eu não vou lá para a Europa porque a gente tem que correr. Então, vamos lá. Romantismo no Brasil, como tudo começou. Toda a escola literária, o período literário, começa com uma determinada obra. Uma determinada obra literária que veio para revolucionar, tá? Que veio para sair daqueles padrões e estilos anteriores, né? Então, romantismo no Brasil, a primeira obra, olha aí, marquem bem aí que pode ser que vocês vão precisar ali na frente, tá? Obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, tá certo? Então, como eu já falei, foi um meu movimento cultural, o conceito de romantismo, estético, que revolucionou as bases da arte no século XVIII e XIX, ou seja, as bases da arte na literatura, na arquitetura, na dança, na música, principalmente, tá certo? E nós vamos estudar ele por gerações, né? E aqui no segundo ano, e nessa aula de hoje, para a semana, nós vamos focar nessa questão da primeira geração romântica, né? Que surgiu como uma resposta poética às questões identitárias. Então, como era que esse homem pensava? Ele começou a pensar o que é ser brasileiro. Eu preciso valorizar o meu nacional, né? Qual é a origem mitológica do Brasil? Ou seja, não ficar copiando apenas aqueles padrões europeus, lá do classicismo. Mas vamos tentar fazer, vamos revolucionar, realmente fazer uma escola literária, né? Vamos escrever com aquilo que nós temos que valorizar, que é o nacional, que é o Brasil. Então, valorizar a nossa terra, valorizar o nosso povo, valorizar a nossa fauna, a nossa flora. Então, era esse pensamento inicial, tá? Passando aí, didaticamente, o romantismo ele é dividido, né, na poesia e na prosa em 3 gerações. A primeira geração, a nacionalista, que é a que nós vamos focar nessa semana. A segunda geração, conhecida como mal do século, que é exatamente aquilo que eu falei, né? Só a coisinha bonitinha, de sentimentalismo, de amor, porque o nome é romantismo, né? Então, vocês vão ver que esses autores da segunda geração aí, não é bem isso que a gente pensa só de sentimento bom, tá? Mas é conhecida como mal do século, mas vamos chegar lá. E a terceira geração marcada pelo condoeirismo. Então, cada geração dessa, né, tem um foco, é o nacional, o mal do século e o condoreirismo. Então, cada geração dessa tem autores e cada autor tem as suas ideologias, tem sua forma de produzir, né, e de expressar os seus sentimentos. Passando mais para frente, as características, né? Como a gente está falando em primeira geração, vamos focar em primeira geração, então, as características da primeira geração romântica são nacionalismo, valorizar o Brasil, valorizar o que é nosso, a fauna, a flora, a natureza, a exaltação do índio, né, da natureza, o herói nacional, a presença desse índio, como nós vamos ver mais aqui à frente, um poema, né, que vai apresentar esse índio, mas como é que ele é colocado na obra literária, né? É como um herói nacional. A descrição do encontro entre índios europeus com representação do mito da criação do Brasil. A natureza brasileira também é exaltada como exuberante, confidente do sujeito lírico dos poemas, né? Então, a natureza tem um papel ali, a gente tem que observar e analisar nessas poesias ou na prosa. O egocentrismo, o homem como centro, né? O centro do universo, então, individualismo, egocentrismo. A idealização do amor e da mulher,
tá? Então, são características aqui dessa primeira geração que a gente tem que observar. Turma, quando a gente vai analisar um texto literário, aí se você vai analisar o texto, que é do romantismo, a primeira geração, a gente tem que observar o que é que o autor, né, coloca de acordo com cada temática dessa, com cada característica dessa aí, tá ok? Passando aí, então, vamos lá, principais autores e obras da primeira geração romântica. A primeira geração do romantismo tem como principal autor Gonçalves Dias, né? Então, foi o que iniciou, né, o romantismo no Brasil, tá certo? Que escreveu também poemas sérios, como Ijuca Pirama, Canção do Exílio, Leito de Folha Verdes ou ainda Marabá. E José de Alencar, que é muito conhecido, né? Os seus romances, muitos já foram adaptados para novela, para o cinema, para a televisão, né? E vocês, quando a gente começar realmente a entrar, a trabalhar com José de Alencar, analisar as obras, fazer as leituras, porque a literatura não se faz sem ler, né? Sem fazer a literatura das obras, não só dos fragmentos. Apesar de ser um prosador, o Alencar, né, também escreveu romances que dialogavam com as bandeiras indianistas, tais quais a exaltação do índio da natureza, nessa primeira fase, os romances Iracema e Guarani, que também são considerados indianistas, né? Mas José de Alencar ele tem muito mais. Então, Gonçalves Dias, José de Alencar, não esquecer aí, primeira geração do romantismo. Tá? Eu trouxe um poema para vocês, aliás, um poema não, né? Um fragmento aí, tá? De Ijuca Pirama, né? De Gonçalves Dias, para a gente fazer uma leitura aqui e analisar, né? Então, aí, ó, meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora é errante, por fado inconstante, guerreiros, nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Então, aí, ó, Gonçalves Dias, né, com Ijuca Pirama, a gente pode observar dentro desse poema. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Então, a exaltação todo o tempo de um herói nacional, né? E esse herói nacional, a figura do índio, de um personagem indígena, né? Como também a exaltação da natureza, né? Nas selvas cresci, da tribo tupi, da tribo pujante, que agora ainda é errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Então, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, né? Então, o indianismo presente aí e principalmente a exaltação de um herói nacional. Fala da exaltação da natureza também, esse canto é bem grande, dividido em partes. Nesse fragmento aqui não tem muito essa questão da exaltação da natureza, mas se vocês forem pesquisar todo esse poema, vocês vão ver a exaltação da natureza, a exaltação do indianismo como herói nacional, tá certo? Então é isso, né? Eu vou deixar agora com vocês, tá? Então, se a gente falou dessa primeira geração do romantismo, né? Falei um pouco sobre as características, o contexto histórico. Então, agora é com vocês, né? A atividade é que vocês possam fazer uma pesquisa sobre a obra que deu início ao romantismo no Brasil, que é Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer uma pesquisa sobre o que é que esse enredo fala. Né? Não é preciso ler o livro todo, mas fazer uma pesquisa. Suspiros Poéticos e Saudades, que foi a primeira obra, né, que deu início ao romantismo no Brasil. O que é que fala? Né? Me contem, tá certo? Para eu poder, na próxima aula, a gente discutir sobre realmente Suspiros Poéticos e Saudades. E aí eu conto com vocês, tá certo? Deixa eu finalizar aqui, interromper o compartilhamento da tela. E fica aí, né? Romantismo primeira geração, exaltação da natureza, temas nacionais, tá? Egocentrismo, individualismo, essas são as características, né? E a gente depois vai trabalhar com os fragmentos, né? Ou com a obra, se der, se for possível, nada melhor do que fazer a leitura da obra total e a gente fazer até comparação, né? Que muitas obras do romantismo principalmente José de Alencar, tem filmes, tem adaptações para o cinema que a gente pode fazer
uma relação, fazer uma literatura comparada, né? Da literatura, do livro em si, da obra, com as adaptações, né? Mas o que é importante, turma, é importante vocês conhecerem as características dentro do texto. Então, para isso, tem que ter muita leitura. Pois eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tá certo? Leitura em primeiro lugar, literatura. Um abraço a todos, meus queridos. Até mais.